Uma boa noite a todos. Boa noite. E que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. O tema que eu escolhi para conversarmos hoje é referente à dor. A dor é aprendizado. Quem aqui já passou imune à dor? Quem buscou a casa espírita através da dor? A maioria, né? Eu também busquei a casa espírita pela dor e são dores que a gente passa nas nossas vidas que muitas vezes nós não compreendemos, choramos, sofremos, muitas vezes vamos buscar o esclarecimento, o entendimento e mesmo assim continuamos perdidos nas nossas dores, seja elas quais forem. E Jesus, no Sermão do Monte, ele nos trouxe as bem-aventuranças. E dentro dessas bem-aventuranças, nós temos bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. É estranho ouvir Jesus falar, felizes os que choram, porque serão consolados. Não soa estranho? Geralmente a pessoa que chora, ela está triste. Também choramos por alegria, por uma notícia boa, devido ao nascimento de um filho, de um neto, de um sobrinho, o que for. Mas também, na maioria das vezes, que é o nosso caso, nós choramos pela tristeza, pela morte de um ente querido, por saber que recebemos a notícia de uma doença nossa, ou doença de alguém que conhecemos, por quaisquer que sejam as nossas dores, nós estamos aí sofrendo, chorando, aflitos, e nem entendemos o motivo por que passamos por tantas dificuldades. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu fui na Santa Casa com a minha mãe internar minha avó materna, que estava com leucemia, e no corredor do hospital eu vi a imagem de Jesus e abaixo dessa imagem os seguintes dizeres: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados, e eu vos aliviareis. E eu, na minha ignorância, ou seja, na minha falta de entendimento, eu achava que chegava no hospital, eu não tinha muito contato com o hospital, com morte, então chegava no hospital, a pessoa morria porque recebia aquele alívio através de Jesus. Então a pessoa morria, então ela tinha aliviado as suas dores, os seus cansaços com a vida, mas a vida me ensinou, através da doutrina espírita, com esclarecimento, porque busquei também a casa pela dor, casa espírita pela dor, a doutrina, né, espírita, e eu percebi que a vida continua. Nós deixamos aqui o nosso corpo, mas o espírito, ele sobrevive à morte. Então, como que Jesus poderia aliviar essas dores, esses cansaços? Se muitas vezes a gente comete, né, coisas na nossa vida que nós nem entendemos e depois nós sabemos que nós vamos lá resgatar os débitos pelas nossas ações. Estamos aí pela lei da causa e efeito, ação e reação. O que nós fazemos, depois nós vamos receber, seja o bem ou seja o ruim. Mas por que tudo isso acontece? Porque nós somos espíritos viajantes no tempo. Ora encarnados, ora desencarnados, estamos vivendo sob as leis divinas de Deus. O planeta Terra, ele é um planeta de prova e expiações. E nós somos que nem crianças, e nós estamos aqui aprendendo a nos conhecer, a nos amar, a compreender, a tolerar. Mas só que tudo isso, para determinados espíritos, ainda se torna muito difícil. Na realidade, a maioria de nós. Nós ainda nos revoltamos muito com a nossa própria dor. E aí choramos, sofremos, mas também não fazemos, na maioria das vezes, não fazemos nada para mudar esse quadro. Não é assim? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na Casa Espírita. Por quê? Porque nós estamos buscando pelo menos um pouco de consolo,
poder ouvir um pouco. Estamos aqui, não somente vocês, mas nós também que estamos trazendo a palestra, também somos beneficiados porque temos que estudar, nos esclarecer para poder também trazer para vocês. E com tudo isso nós também estamos aprendendo com as nossas próprias dores. E eu li uma metáfora que se chama Metáfora do Prego. Eu achei ela muito interessante porque eu me vi tempos atrás nessa metáfora. Alguém aqui conhece a metáfora do prego? A história conta assim: um escritor, ele viajou pelo deserto dos Estados Unidos e ele foi para poder ir para um lugar, para uma cidade distante, para se preparar para escrever um novo livro. E no meio da estrada ele precisou parar para abastecer o carro. E quando o dono do posto foi abastecer o carro, ele percebeu que no chão tinha um cachorro deitado em cima de uma tábua, gemendo muito. E ele estranhou. E ele falou para o dono do posto: o que acontece com esse cachorro? Ele está deitado em cima de uma tábua, sofrendo, chorando. Ele falou: é que ele está deitado nessa tábua e essa tábua tem um prego. O prego com a cabeça para cima, né? Se fosse do contrário, estaria todo machucado mais ainda. E ele falou assim: tudo bem. E por que ele não sai? Se está doendo, se está sofrendo, por que ele não se levanta dessa tábua com prego e busca um outro lugar mais confortável para poder então sair dessa dor, se libertar dessa dor? E o outro senhor respondeu: sabe o que é, meu amigo? É que a dor não é suficiente para fazê-lo sair do lugar. Enquanto essa dor for suportável, ele vai aguentando, ficar deitado em cima do prego. Na hora que essa dor se tornar insuportável e ele não conseguir mais, aí ele se levanta. Aí ele toma uma decisão de saber o que ele quer para a vida dele. Se ele quer continuar deitado na tábua sofrendo, ou se ele quer se levantar e tentar melhorar esse sofrimento da qual uma hora ele não vai aguentar. Deu para perceber como somos nós em momentos em nossas vidas? Eu digo até por experiência própria mesmo, né? Porque eu me vi nessa parábola, né? Nessa metáfora também. E assim, nós espíritas, nós buscamos o conhecimento, buscamos o entendimento, mas muitas vezes nós ficamos presos pelo comodismo. Achamos-nos confortável, estamos numa zona de conforto onde nos achamos confortável, sofremos, reclamamos, choramos, mas não fazemos nada por nós mesmos. E temos o esclarecimento, temos o conhecimento que a doutrina nos dá. E por que isso acontece? Porque para nós é cômodo fazer o papel de vítima, o papel do coitado. É minha culpa, minha tão grande culpa. Tem até um desenho de quando eu era criança que tinha hiena, né? Ó céus, ó Deus, ó azar, uma coisa assim. Ó azar, né? Meu irmão falava muito isso brincando. Ou então também, a música, né? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, cresci assim, vou morrer assim. E assim nós vamos vivendo nesse contexto e vamos sofrendo por sofrer, não entendendo o que acontece, não buscando entender o que acontece conosco, por que a gente está agindo assim, até que chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida e nos permitir se abrir para as coisas novas que a vida tem para nos oferecer. O Pai, Ele nos dá a oportunidade da reencarnação justamente para que num novo corpo, numa nova encarnação, numa nova vida, nós possamos, com o esquecimento do passado, estar aqui novinho, né, criança, aprendendo a nos melhorar, a olhar mais para nós mesmos, a nos amar, a compreender. E a gente só sai disso tudo quando a gente aprende a compreender, a tomar decisões, a ter a coragem de levantar do lugar que está e fazer alguma coisa por nós mesmos. Não é assim? Ou estou falando alguma besteira? Todos nós que estamos encarnados
estamos passando por algum processo difícil. Mas por que um sofre tanto e o outro não? Quando eu estava nesse estágio, eu recorri muito à prece do perdão e do auto-perdão e da resignação que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E a resignação consiste nisso, da aceitação. Mas só que se nós aceitarmos o nosso sofrimento, falar, não, hoje não está muito bom, mas amanhã melhora, e vem na casa espírita, assiste a palestra, toma o passe, busca esclarecimento, até faz o Evangelho no lar, mas não busca olhar para dentro de si próprio. Um exemplo, a mãe está dentro de casa, está lá trabalhando, fazendo as coisas dela, de repente ela lembra que tem os filhos no quintal, que os filhos estão brincando com o vizinho. E ela vai lá para saber se os filhos precisam de alguma coisa. Então ela sai de dentro da casa, vai para o quintal para saber o que está acontecendo com essas crianças. E o que isso significa? Significa que nós precisamos sim sair de dentro de nós mesmos, de dentro das nossas dores, e irmos até fora de nós, buscar um mundo de mais alegria, porque nós temos direito à alegria, nós temos direito à felicidade. Jesus disse, a felicidade não é deste mundo, ela é temporária. Nós temos estados de felicidade, porque quando nós nos melhorarmos como espíritos, nós vamos ir conquistando condições de irmos morar ou até nesse próprio planeta regenerado e vivermos numa vida mais salutar, ou então termos o direito de ir para um outro orbe terrestre, um outro orbe mais evoluído, onde nós possamos estar também mais evoluídos. Jesus é um grande exemplo disso. Jesus, ele passou pelas suas dificuldades em suas N encarnações até atingir o estado crístico. Quando ele chegou, ele não está lá no estado crístico por estar, simplesmente, se ele fosse realmente considerado o escolhido de Deus, o Filho único de Deus, e nós? Não seria aí um contrassenso? Não, ele veio para mostrar que nós também temos essa possibilidade de evoluir, de melhorar, de buscar dentro de nós. Mas é difícil isso tudo. Não é fácil sair de dentro de nós mesmos, daquele estado em que a gente se encontra com tanta dificuldade, e buscar ajuda, e mesmo recebendo ajuda, querer se melhorar. Não é fácil. Eu sei que isso não é fácil, mas é possível sim que nós possamos sair desse estado de letargia, do choro por choro, porque quando sofremos por sofrer, a gente vive um estado mórbido, a gente sofre, chora e não sai disso. Ou seja, eu até estudo, mas está tudo na minha mente, está tudo na compreensão só da mente. E a resignação é a aceitação. Quando passamos a entender que somos espíritos, que estamos aqui encarnados para evoluirmos e entender que nada acontece na nossa vida sem motivo, nós vamos conseguindo ter um pouco mais de aceitação com aquilo que nos acontece. E quando nós vamos tendo um pouquinho mais de aceitação, nós vamos tendo um pouquinho mais de compreensão das coisas que vêm acontecendo. Porque numa hora eu posso estar bem, posso estar ótima, feliz, com a vida feliz, mas de repente algo vem na minha vida que muda esse contexto, e aí como é que eu vou ficar? Chorando todas as vezes que a vida não sorri? Porque a vida, nós estamos aqui justamente para isso. A vida nem sempre sorri para a gente. Nós é que temos que sorrir para ela e falar, não, eu estou aqui, eu sou firme. Jesus veio. Agora imagina a dificuldade de Jesus. Foi crucificado, inocente, passou por tantas dificuldades. E na sua crucificação ainda foi colocado no meio de dois ladrões, um revoltado e o outro mediante Jesus. Ele ainda fez um pedido a Jesus que o recebesse, que o aceitasse, mesmo ele sendo um ladrão. Ou seja,
Não importa o que somos, hoje nós estamos, mas nós precisamos ser. Nós precisamos ser o melhor que nós pudermos na nossa vida. Chico Xavier, eu vejo ele como um grande exemplo, porque esteve mais próximo de nós. Imagine a dor da criança quando Chico foi receber da madrasta dele a notícia de que ele teria que lamber as feridas da perna do irmão, porque era a única forma de fazer com que essas feridas sarassem. O sofrimento dele. Ele não foi lá, não chorou, pediu ajuda, sua mãe não apareceu espiritualmente, lhe confortando. Nós também temos os nossos amigos espirituais nos nossos momentos bons e principalmente no de desespero, mas nós nos ligamos a eles. Lembramos que temos um anjo guardião desde o nosso nascimento do nosso lado, que nos ampara, que nos fortalece, que nos inspira. Mas às vezes a gente está tão perdido dentro das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas dores, que a gente não para pensar nisso. Meu Deus, eu tenho amparo, eu tenho Deus. Se tem uma vida futura, por que eu vou ficar sofrendo? Então eu preciso, a dor, ela é um aprendizado, ela vem para fazer com que a gente cresça, com que a gente aprenda alguma coisa e sair daquele estado que nós não estamos, porque nós somos crianças imaturas. Não estou falando no contexto geral, mas a maioria de nós somos ainda crianças, somos imaturos no sentido de conhecimento das leis de Deus. Mas quando nós buscamos trabalhar mais o nosso alto amor, a compreensão, a tolerância através daquilo que Jesus veio nos trazer, o nosso mundo interno se acalma. Nosso mundo interno alivia. E aí a gente vai vendo como que é difícil a vida. Eu terminei de ler um livro, O Exilado por Amor, e a sequência dele é A Jornada dos Anjos. E nesse livro, A Jornada dos Anjos, são capelinos, que alguns foram exilados lá de Capela e vieram para a Terra, com o conhecimento que eles tinham, com a inteligência que eles tinham, mas ainda com o coração precisando aprender a amar. Então esses capelinos traz uma trajetória desses capelinos. E nesse livro, A Jornada dos Anjos, ele fala da encarnação de alguns capelinos, então ele fala de 4 encarnações. E tem uma encarnação ali que se repete, que ela começa como Fausta, depois vai como Verônica e mais 2 reencarnações dela. Então tem a segunda reencarnação dela que me chamou muita atenção, porque no plano espiritual ela aceita todo aquele propósito de encarnação, era para ela vir, morar com a mãe ia desencarnar e ela ia morar num convento cujo primo era um dos padres franciscanos. E o pai dela, apesar de padre, sim, porque ele foi pai antes de ser padre, e o pai dele forçou ele a ser padre para não casar com a mãe dela, ele também era desse convento. Então, no plano espiritual já estava tudo organizado para que ela viesse naquela encarnação e pudesse se melhorar dentro do convento como freira. Enquanto ela ouvia as lições de Jesus, ela ia acalmando o coração e também ia trabalhando o amor em relação ao primo, que numa outra encarnação ela prejudicou. Só que como a gente tem o esquecimento, vem as antipatias. E o primo não suportava ela, apesar dele ser o tutor dela dentro do convento. Ele não suportava ela. E fazia tudo para com que ela sofresse. E ela tinha uma mediunidade muito grande, então ela era tida lá fora como bruxa. Se ela saísse daquele convento, ela iria para a fogueira. Então o que acontecia? Ela sofria dentro daquele convento. E ela descobriu que um dos padres era o pai e era o que mais apoiava ela, era o que dava o carinho, a atenção, porque eles, durante o sono, eram levados. Eles tinham o amparo espiritual para poder, quando acordasse,
ela poder ter o coração mais tranquilo. Só que ela era rebelde, ela sofria por ser rebelde. Nada parecido conosco, né? E essa mulher, ela sofria, jovem, né? 21 anos, jovem. E o que aconteceu? Com as atitudes impensadas dela, ela fez uma pessoa ter o seu filho retirado e levado para um convento, porque essa moça ajudou-a, e o pai dela ser mandado para um outro país, para uma outra região distante, e ela só ficou no convento com aquelas pessoas que estavam lá e o primo. Então ela sofreu tudo o que ela sofria nas mãos do primo, porque ela não conseguia acalmar o coração dela. Mesmo ela ouvindo as palavras, né, que os padres traziam, falavam de Jesus, tudo, ela não conseguia. Ela vivia revoltada, até que ela comete suicídio. E essa encarnação, mais uma vez, perdida. E aí ela descobre, no plano espiritual, o erro. Tinha tido mais uma oportunidade de ter o relacionamento de amor fraterno com aquele primo, de poder ter um espírito mais tranquilo, porque na última encarnação ela viveu em Roma, mulher do imperador, e como Roma era um ambiente, né, bem diversificado em várias coisas, ela ainda tinha muito luxo, a vaidade dentro dela. E ela estava justamente ali, a pedido dela mesma, para ela poder se melhorar. Ou seja, as dores pelas quais passamos, é para nós que nós possamos resgatar, muitas vezes, aquilo que nós não fizemos no passado, que nós destruímos. Ou então, muitas vezes, são nessa vida presente, que nós vamos cometendo erros em cima de erros, aí vamos criando os problemas, vamos criando e vamos vivendo em dificuldades, não vamos entendendo por que sofremos e choramos, e aí a gente acha que Deus castiga, que nós sofremos porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, porque ninguém me quer, ninguém me ama, e aí nós vamos nessa lamúria. E nós não pensamos que Deus está nos dando uma nova oportunidade para justamente sairmos desse estado em que nos encontramos. Se hoje eu estou um pouquinho melhor, que amanhã eu sinto raiva, sinto, eu compreendo um pouco meu irmão, eu compreendo, porque todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos as nossas virtudes. Mas isso não é motivo para que nós estacionemos no caminho. E justamente essa personagem desse livro, ela pediu para vir. Foi toda uma programação. Então nós também temos. Provavelmente Deus também faz toda uma programação conosco. Temos um anjo guardião que vem nos auxiliar. Mas muitas vezes nós estamos perdidos. Porque nós nem a prece nós nos recolhemos, nem a prece nós vamos recorrer, vamos pedir para que Deus nos dê um amparo naquele instante, que acalme nosso coração, que acalme a nossa mente. Nós preferimos chorar. Mas quando o choro alivia, porque chorar é bom, chorar alivia, chorar acalma, lava tudo aquilo que a gente tem, que está fazendo mal dentro da gente. Mas depois desse choro, é arregaçar as mangas. Como diz o outro, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu tenho uma amiga minha que, acho que 5 anos atrás, ela estava casada há 40 e poucos anos. Ela é espírita, o marido desencarnou. Foi assim, ela casou aos 17 anos, foi a única pessoa que ela teve na vida. E ela tinha um amor imenso por esse marido. E ele simplesmente morreu nos braços dela num infarto fulminante. E ela não chorava na frente de ninguém. Para todos, ela estava bem. Só que quando os mais amigos ligavam, conversavam, ela chorava, ela desabafava. E ela sabia que se ela não chorasse, ela podia ser coisa pior, né? E aí você vê
Ela entendia que existe vida após a vida, mas ela sentia a presença do companheiro dela. Isso não é proibido. Nós sentimos sim. E ela chorava, depois pedia perdão, orava, colocava o nomezinho do marido lá nas cestinhas de vibrações. Hoje já recebeu mensagem dele, tudo. A filha casou recentemente. Então hoje, apesar da dor, do sofrimento, ela não se deixou levar pela depressão. Ela pôs a energia dela de tristeza para trabalhar, porque nós somos fluxo. Nós somos o fluxo da nossa própria vida. A vida segue, ela encerra ciclos, nós temos que ter a coragem de encerrar ciclos na nossa vida. Nós precisamos, muitas vezes, encerrar ciclos nas nossas vidas, mas nós ficamos parados. Às vezes é aquele emprego que não deu certo, saímos e ficamos, poxa, mas se eu estivesse naquele emprego eu poderia estar ganhando bem hoje, eu poderia isso. Poderia, mas não está. Não é assim? Ah, eu casei, não deu certo, minha vida podia ser melhor. Tudo bem, mas o que fazer? Você tentou? Você fez o melhor? Então nós temos que aprender a encerrar ciclos na nossa vida, a se levantar dessa tábua que faz com que as nossas costas fiquem todo machucada e falar, não, chega, está na hora de tomar uma atitude, está na hora de tomar uma decisão e buscar o que eu posso fazer de bom para mim. Não passei no vestibular? Paciência, eu vou estudar mais, vou me empenhar mais, para quem sabe no próximo vestibular eu passe. Eu não passei naquele emprego, com certeza Deus me deu uma oportunidade para me arrumar um outro emprego, onde eu possa me desenvolver melhor com o profissional. Então sempre pensar com alegria, pensar com positivismo, porque se nós ficarmos só no negativo, só em pensamentos negativos, o que nós fazemos também? Nós vamos atraindo para perto de nós aqueles irmãozinhos que estão na mesma sintonia que nós. E aí eles vão cada vez mais nos intuindo na tristeza, até que chega uma hora que vamos ter síndrome do pânico, depressão, e não vamos ter nem forças para pedir ajuda. Mas é necessário, porque a vida segue. Se nós olharmos para trás, como é que nós estávamos ontem, no dia de ontem? Vamos fazer uma recapitulação. Como é que estamos hoje em relação a ontem? Eu estou melhor ou pior que ontem? Se eu estou pior, é porque alguma coisa eu ando fazendo de errado. O que eu ando fazendo de errado? Errar é possível, nós temos que errar, nós temos que fazer conquistas, nós temos que fazer tentativas, porque é errando que a gente aprende. Mas o papel de vítima, o papel de culpado, não nos cabe mais. Nós precisamos sair desse papel de vítima. O perdão, ele é um santo remédio para a nossa vida. Precisamos aprender principalmente a nos perdoar, porque quando nós nos perdoamos, nós vamos fazendo uma energia positiva em volta de nós e vamos fazendo a oração do perdão para aquelas pessoas que a gente ainda não consegue o perdão, porque temos que entender, tem pessoas que não conseguem chegar perto de uma outra, se sente, como os inimigos, alguma coisa tem. Então, que ele não chegue perto, mas que ele procure pelo menos colocar o nome dele no caderno de vibrações, que ele coloque o nome dele nas orações. E na oração do perdão, vai criando uma energia positiva que vai chegando até esse companheiro e com o tempo os corações vão ser mais acalmados. E se nós não tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós vamos ficar sempre na mesmice. Então chorar por chorar, sofrer por sofrer, não é resignação, é conformismo. E não é isso que Jesus espera de nós. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Então que nós possamos ter coragem de falar não. Hoje é um novo dia. Hoje eu vou tentar buscar trabalhar o auto-amor. Se eu estou carente, o que eu preciso fazer? Trabalhar o auto-amor. Se eu me sinto
culpada pela situação, vítima pela situação, vamos tentar mudar esse quadro. Porque nós não somos vítimas e nem algozes. Nós estamos tendo mais uma oportunidade justamente para se libertar desse estágio de vítima ou algoz. Porque principalmente pais, mães se sentem culpados, né? Se o filho não vai bem na escola, se sente culpado. Se o filho cresce e não vai de acordo com como os pais gostariam que fosse, se sentem culpados. Então nós precisamos aprender a sair desse estado de culpa. E muitas vezes também a vítima, né? Eu fui no trabalho, aquele chefe que pega no meu pé. Mas por que será que aquele chefe pega no meu pé? Será que é porque eu não estou fazendo algo que não está dentro daquilo que deve ser feito? Ou então, é ele que realmente não simpatiza comigo. E aí a gente vai ter que ter a paciência, a compreensão com aquele chefe, fazer a nossa parte e tocar o barco. Porque dificuldades todos nós temos, seja de doença, seja de desemprego, seja qual for a dificuldade que enfrentamos, mas que nós precisamos aprender a parar de criar tantos problemas na nossa vida que nos impedem de ser felizes, alegres. E muitas vezes a gente deixa de aproveitar as alegrias da vida porque a gente acha que não merece. Ah, mas eu não mereço ser feliz. Por que não merece ser feliz? Por que não merece uma alegria? Por que não merece um bom emprego? Olha, eu fui chamada lá naquele emprego, nossa, eu não mereço isso. Claro que merece. Você merece, porque você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, e Deus te colocou no mundo para que você possa sorrir mais, ter mais alegria no coração, se libertar de tudo aquilo que nos faz impedir ir para frente, que nos deixa naquela redoma, né? Que só vai andando em círculo, em círculo, em círculo, aí ficamos que nem o cachorro, eternamente deitado na tábua de prego e não fazemos nada por nós mesmos. E tem até uma frase que fala que quando acorda, né, a pessoa fala: hoje eu tenho duas escolhas, hoje eu quero ser feliz ou eu quero ser infeliz. Muitas vezes nós queremos ter a razão das coisas, com a nossa arrogância, né, a nossa prepotência, nós queremos ser o dono da verdade. E só para poder encerrar, tem a história que a maioria de vocês já devem conhecer, de uma pessoa, era um casal, eles estavam indo para um determinado lugar. E o marido, então, foi falando: olha, se nós formos por aqui, nós vamos chegar mais rápido. E ela: não, é aqui, é ali, e assim foram discutindo. Até que em um dado momento, ela se calou. Ela falou: tá bom, vai pelo caminho que você escolheu, eu não falo mais nada. E foram, demoraram, mas chegaram. E depois ele ainda perguntou para ela: por que que você não discutiu comigo? Por que que você deixou dessa vez eu seguir? Ela falou assim: é que entre ser feliz e ter razão, eu escolhi ser feliz. Então fica aqui a nossa mensagem de hoje, que nós possamos realmente ter a condição de se libertar de dentro de nós mesmos e alçar voos maiores na nossa vida. Se hoje eu não consigo entender um pouco aquilo que Jesus trouxe, então que eu possa buscar condições de entender mais o que esse mestre veio fazer e me ensinar, porque esse amor que ele tanto pede para que nós aprendamos. Então que nós possamos fazer essas reflexões no nosso dia a dia e buscar sair um pouquinho mais de cima dessa tábua de prego e viver mais feliz, viver com mais alegria, com mais compreensão da vida. E principalmente, vamos sair do estado de vítima, de culpa e vivermos melhores, resolvendo as nossas dificuldades com maior alegria no coração e a certeza daquilo que nós estamos realmente buscando e querendo na nossa vida. Obrigada.